Vamos lá, irmãos. Nós estamos conversando aí nas últimas semanas sobre o tema Desafios de Viver em Família. Esse é o nosso mega tema das últimas semanas. E nós já vimos que realmente existem muitos desafios para se viver em família. Nós vimos o desafio de permanecer num relacionamento, constituir um matrimônio, constituir uma família. Nós vimos o desafio de ser mulher e esposa no lar, o desafio de ser homem no lar. Nós vimos que existem muitas situações, às vezes, que as nossas expectativas, elas acabam se confundindo, nos traindo e nos colocando em posições, muitas vezes, que não cooperam para o desenvolvimento da família, mas que, na verdade, cooperam para um retrocesso da família, para acabar com a família. Principalmente, nós temos dito que um dos grandes, ou o grande inimigo da família e da igreja e das nossas vidas hoje é a cultura, tá certo? Nós temos falado que, teologicamente, nós entendemos que o grande arqui-inimigo da igreja é o diabo. Ok, mas o diabo, ele é o gerente de tudo isso que está acontecendo aí fora. É através da cultura que o diabo ele está, condicionando uma nova mentalidade na igreja que está conduzindo o povo a viver uma vida com valores diferentes do evangelho. Às vezes apenas manchados. Às vezes completamente antagônicos às verdades do cristianismo bíblico histórico. É claro, nem tudo na nossa cultura, ou em qualquer cultura, é demoníaco. Tem muita coisa boa na cultura, tá? Tem muita coisa boa na cultura. O problema é que também tem muita coisa ruim. E esses valores, como nós vimos nesses dias, estão entrando, fazendo parte dos casamentos, mostrando que dissolução dos casamentos é algo normal, que incompatibilidade de gênios é algo normal, então vamos desfazer as relações de uma maneira muito simples, muito fácil, sem levar em consideração o que a Bíblia nos fala sobre o matrimônio. Nos fala sobre o homem, o que é ser homem, e o que é ser homem para a nossa geração, para a nossa cultura, para o nosso momento histórico, é ser um homem mais feminino, um homem feminilizado. Quando, na verdade, na Bíblia nós somos chamados para ser homens. E não existe problema algum do homem ser homem. Pelo contrário, Davi, quando fala para Salomão que vai assumir o trono, a primeira dica que ele dá para Davi, quando Davi vai assumir o trono, é: meu filho, você precisa de uma coisa muito séria, meu filho, para assumir o trono aí no meu lugar. Pai, o que é? Seja homem. Seja homem. Também, nós temos visto que os homens, até por causa da Bíblia, ele tem faltado muito com o amor verdadeiro com as suas mulheres. Até porque a cultura tem torcido o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro tem sido, manchado, maculado com essa visão romântica barata. Do homem que leva flores, isso é amor. Do homem que dá caixa de bombom, isso é amor. Não, isso não é amor. Isso é só romantismo. E romantismo, deixa eu falar para você, o homem que quer conquistar qualquer mulher, seja para casar com ela, ou seja só para fazer sexo com ela, dá bombom, dá flores, tá? Flores e bombom não representam, de fato, o que está no coração do homem, ok? Não representam. É apenas romantismo. E eu não estou falando que não deve ser feito. Estou falando, tá? Aqui, mulheres, que é uma coisa legal, mas que não é a expressão máxima de amor. Mas o mundo está entendendo isso. Expressão máxima de amor é o homem que é homem dentro de casa, que te assume, que te dá segurança, que te dá apoio, que cuida de você.
sabe, que te faz crescer, que zela por você e pela sua espiritualidade. Esse é um homem bíblico. Da mesma maneira, as mulheres também não estão fazendo um papel muito legal nos lares. A cultura tem dito para as mulheres que as mulheres elas precisam ser também essas mulheres românticas que esperam a felicidade do casamento. Quando, na verdade, elas deveriam esperar o casamento para fazer o outro feliz, e não para serem felizes. Essa é uma questão muito comum nos nossos dias. E quando encontram no outro as dificuldades, elas acabam desgostosas e abandonando o lar, rompendo com aquela relação. Porém, quando nós também observamos o papel da mulher no lar, ela sai para o mercado de trabalho, ela dá o corre dela, ela consegue, ajudar, apoiar a família. Porém, ela, tratando o marido hoje, passou a acreditar que o marido está querendo apenas como é que eu poderia dizer? Carinho. Que o homem, ele quer sexo. Não é? Até hoje, quando você abre a televisão, o mundo entendeu que o homem quer sexo. E quer. Mas tem coisa que ele quer mais que sexo. Mulheres. Ele quer o respeito. É isso que o homem busca. Respeito. Você dá o respeito para o homem, você tem um homem ao seu lado para o resto da vida. E nessa relação, que às vezes está conturbada entre valores bíblicos e princípios culturais, a igreja está acabando perdendo a força do seu testemunho. Porque está sendo moldada por valores extra-bíblicos e não pelos conceitos bíblicos que nós deveríamos ser moldados. Isso é um problema porque a nossa geração, passando por todas essas transformações de assimilação de valores que não são bíblicos e aplicando isso na nossa família, nós somos um laboratório para a criação e fomentação de uma cultura ainda mais superficial nas suas bases, nos seus valores bíblicos, que serão que virão a se concretizar na vida dos nossos filhos. A cultura que se concretizará na vida dos nossos filhos e se formará, porque eles são, sim, espelhos nossos. E é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje. A relação dos pais com os filhos, e eu gostaria de tratar um subtema que é valores antigos, novos relacionamentos. Valores antigos porque eu quero resgatar os valores bíblicos para essa relação, pais e filhos. Novos relacionamentos porque eu acredito que são os valores bíblicos que vão modelar ou remodelar o tipo de relação dentro das casas para que nós possamos experimentar um tipo de vida saudável e nos tornarmos cada vez mais uma igreja saudável, porque somos simplesmente, como igreja, a expressão dos lares que aqui se reúnem. Lares que estão adoecidos formam igreja adoecida. Lares saudáveis formam igreja saudável. Então os valores captados das Escrituras são aplicados, em primeiro lugar, nos nossos lares. Relação homem-mulher, relação matrimonial e agora relação pais e filhos. Como é que isso funciona? Vamos lá em Efésios, capítulo 6. Abram aí comigo, Efésios, no capítulo 6. Eu leio aí do versículo 1 ao versículo 4. Efésios 6, versículo 1 ao 4.
Diz o texto: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Até aí. Paulo, ele vem fazendo a tarefa que nós assumimos aqui já nas últimas semanas, que é justamente tratar os desafios de viver em família, os desafios da relação. Então ele está tratando, sim, a relação matrimonial, ele tratou papel de homem, papel de mulher, como nós fizemos, e lógico, no processo, se estamos querendo tratar de família saudável, nós precisamos tocar nesse assunto extremamente importante, que é a criação de filhos e que é a relação dos filhos com os pais, porque nós estamos em um processo de formação, de transmissão de valores, de transmissão de conteúdo, e são esses filhos que vão estar modelando e também transmitindo essa cultura no futuro. Se nós temos uma igreja fraca, se nós temos uma igreja pobre do Espírito de Deus, uma igreja que não tem conhecimento das Escrituras e nem paixão por Deus, eles vão ter filhos da mesma maneira fracos, só que ainda mais enfraquecidos na fé do que eles. E aí eu pergunto para vocês, quantas gerações vai demorar para a igreja desaparecer? Quantas gerações vai demorar para uma igreja sumir? Em torno de 3 gerações. Em torno de 3 gerações, uma igreja morre. Você tem uma primeira geração, que é aquela que busca a Deus, que incendeia, que evangeliza, que, convida pessoas. Mas aí nasce uma segunda geração. Essa segunda geração, ela já não tem essa mesma experiência, esse mesmo fervor que os pais. E por não ter esse mesmo fervor que os pais, na terceira geração, já nos netos, os netos eles estão sendo muito mais condicionados a viver os valores culturais do que de fato a viver os valores que foram transmitidos a eles por meio da fé. Até porque os valores que chegaram até eles são valores fracos. Como é que você me diz uma coisa dessa? Simples. Prestem atenção. Vejam comigo. Abraão foi chamado homem cheio de Deus, amigo de Deus, fantástico, pai da fé. Aí, ele tem um filho, Isaac. Isaac também é um homem de Deus. Mas vem cá, fala comigo. Você aí, na sua sinceridade, o que é que você sabe de Isaac? O que você sabe de Isaac, resumindo, é o seguinte: você sabe que ele foi filho de um grande pai, pai de um grande filho, mais nada. É isso que você sabe de Isaac. Porque Isaac é aquela geração que não teve o fervor. Ele manteve a religiosidade, transmitiu os valores, mas não fez um bom trabalho. Veja o filho dele, Jacó. Em primeiro lugar, o nome já significa enganador, dava o tombo em todo mundo. Se fosse hoje, a Lava Jato estava no pé dele. Esse era o Jacó. E eu vou falar para você, se não fosse o Senhor ter resgatado Jacó e encontrado Jacó ali naquele vale do Jaboque, para reiniciar todo o processo a partir de Jacó, a geração tinha se perdido. E assim nós temos a construção, estatisticamente, das igrejas. Geralmente as igrejas têm durado 3 gerações. Infelizmente, nós não podemos entrar nessa estatística. A igreja brasileira não pode entrar nessa estatística. Nós precisamos fazer o nosso papel. Mas, filhos, vocês precisam honrar os pais. E o mais interessante quando nós falamos de filhos é que nós nivelamos todos nós aqui, porque todo mundo é filho. Então, filho, você precisa honrar o seu pai, você precisa honrar a sua mãe. Isso é um mandamento, diz as Escrituras. Não é um pedido. Sabe,
Não, aqui não está em tom de sugestão. Quem vai lá, vai dar certo. Não, é um mandamento. E mais, é um mandamento que vem com promessa. É um mandamento que vem com vida. Se você ouvir, se você honrar os teus pais, isso vai ser revertido em vida para você. Em vida em todos os sentidos. Não é só em longanimidade, mas é a experiência de experimentar a vida. Sabe, de viver de fato, mais do que simplesmente sobreviver. Porque o que nós estamos vendo hoje é uma geração que está sendo marcada pela depressão. É uma geração que vive, mas vive na tristeza. Vive, mas vive na angústia. Sobrevive. Cada dia que levanta é um dia para vencer as dores. De onde vem isso? De uma geração que não está entendendo a responsabilidade de honrar os pais. E honra aqui não é só a honra ética e moral, mas também honra, nas Escrituras, significa dinheiro. Honra significa dinheiro. Sabe, filho, tem que investir no pai, na mãe. Para com essa mentalidade, achando que é pai que tem que te dar dinheiro. Chega um tempo na vida, um momento na nossa história, que a gente precisa crescer. A gente precisa se tornar adulto, assumir a responsabilidade e cuidar do pai, cuidar da mãe. Não é fazer o que eles querem, mas é suprir as necessidades. É assim que nós trabalhamos. Então, filho, honra aí ao teu pai, honra a tua mãe, porque esse é um mandamento com promessa de vida para você. Agora, olha só, honra eles no Senhor, diz o texto. Honra eles no Senhor. Como é que você honra? Não é fazendo o que o mundo diz para você fazer para o teu pai. Não é você aplicando os valores culturais na tua vida para honrar a tua mãe. É você honrá-los no Senhor. É você também ajudá-los no Senhor. É você ser bênção para eles no Senhor. Ou seja, que eles vejam em vocês, filhos, a presença de Deus. Que o seu pai, a sua mãe olhem para você e vejam Jesus na sua vida. É assim que você honra. Mas ok. Como é que isso chega até o filho? E aí nós vamos dar uma pausa agora no filho, porque o filho pega todos nós. E vamos trabalhar a outra ala, que pega uma parte dos que estão aqui, mas pega também a expectativa daqueles que estão na outra ala, porque eles também querem ser pais. Então vale para todo mundo da mesma maneira. Olha só o que Paulo fala aí. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos. Como é que a gente irrita filho? Como é que a gente faz raiva em filho? Essa é a pergunta que surge do texto. E eu vou hoje ensinar para vocês como é que a gente irrita filho. E mais, precisamos entender a irritação a partir disso aqui. Antes, ao invés de vocês irritá-los, o contraposto a irritá-los, aquilo que é o contrário de irritá-los, é instruí-los nos caminhos do Senhor. Instruí-los segundo a instrução de Deus, os conselhos do Senhor. Logo, irritar filho é você não fazer isso. É você fazer o diferente. Isso é irritar filho. É isso que às vezes está acontecendo e nós nem percebemos. Os pais têm uma responsabilidade. A responsabilidade de serem exemplos para os filhos.
quando os pais não são exemplos para os filhos, pai, você está irritando o seu filho. Você está irritando o seu filho. Olha só, uma das responsabilidades dos pais é justamente aquilo que nós estávamos falando agora, que é a responsabilidade de prover ao filho um lar coerente com as Escrituras. Um lar que tenha valores sólidos da fé cristã. Quando nós impedimos os nossos filhos de experimentar essa realidade, nós estamos fazendo errado. E o que eu quero dizer com isso? Pai, se o seu filho está vendo em vocês brigas, discórdias, separações, confusões, se ele vê que você, pai, e a sua esposa não estão se relacionando bem, olha, isso é irritar o filho. Vocês estão roubando deles o direito de serem ensinados a terem um relacionamento sólido. Um relacionamento coerente com a palavra de Deus. Sabe o que mais? Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a nossa relação, um com o outro, marido e mulher, ela parte do princípio da aliança. Nós temos uma aliança com o outro. Nós temos uma aliança com a nossa esposa ou com o nosso marido. E isso é tão poderoso que quando Deus quis fazer promessas de fidelidade a nós, Ele chamou de aliança. Ele diz, eu tenho uma aliança com você, Abraão. Jesus vai dizer, eu tenho uma aliança com a igreja. Porque a aliança é algo para não ser rompido. E essa aliança é a representação do amor que nós temos e devotamos um ao outro. Só que tem um problema. Quando o filho nasce, às vezes as coisas mudam. Nós começamos a fazer aliança com quem não devemos fazer aliança. Deixa eu falar para você uma coisa. Presta atenção. A sua aliança é com a sua esposa. A sua aliança é com seu marido. Não existe na Bíblia nenhum lugar que fala que você tem que ter aliança com seu filho. Então, se não tem, por que às vezes a esposa, ao invés de amar mais o marido, ama mais os filhos? Por que ao invés de cuidar mais da esposa, o marido cuida mais dos filhos? Se a sua aliança é com ele ou com ela, e não com os filhos. Precisa ter coerência. Às vezes, o filho, ele entra como objeto maior do nosso amor, e não deve ser. O nosso cônjuge é o objeto maior do nosso amor. Eu preciso falar com meu filho, filho, eu te amo de todo o coração, meu filho, mas eu amo mais a mamãe. Mas eu amo mais a mamãe, sabe por quê? O filho um dia vai. Quem fica é o cônjuge, na cadeira de balanço ao lado da varanda. É ele que fica. A gente não cria filho para nós mesmos. Segundo a Bíblia, nós criamos filhos para Deus. Filho é emprestado, gente. Filho nem seu é. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. É emprestado. É dele. Para você fazer o melhor. E não se apegar e trocar, negociar, transacionar a sua aliança. Agostinho, ele vai dizer que pecado, quando ele define pecado, ele vai dizer que pecado é o amor fora de ordem. E ele está certo. Todas as vezes que você coloca o amor fora de ordem, você está pecando. É assim, eu amo mais a pornografia do que a Deus. Pecado. Eu amo mais o dinheiro do que a Deus. Pecado. Eu amo mais a minha esposa do que a Deus. Pecado.
E todas as vezes que você percebe o pecado se estruturando na vida, e aí eu falo na vida, na nossa vida, você percebe que você está negociando o seu amor. Assim também é nas outras esferas. Quando Deus fala, você deve amar a esposa, esposa, você deve amar o marido. Ou quando ele fala isso, aqui ele está estabelecendo a hierarquia do amor. Quando você tira esse amor de ordem, isso é pecado. Isso é pecado diante de Deus. Filhos são criados para eles mesmos. Filhos são passageiros. Filhos pertencem ao tempo. Ou seja, eles são temporários. Todas as vezes que um pai trata o filho para ele nunca sair de casa, vai dar ruim. Todas as vezes que o pai trata um filho, cria um filho com medo dele sair de casa, vai dar ruim. Pode ter certeza. Sabe por quê? Sucesso de pai e de mãe é quando o filho, como diz os outros, vaza. Aí ele é bem sucedido. Filho se estruturou, casou. E olha, casou bem. Porque pai, casar bem é quando você instrui o seu filho. Casa com alguém que vai te honrar no Senhor. Se você não tem coragem de instruir o teu filho, a tua filha, sobre o futuro relacionamento deles, você não é líder, você é refém. Tá? Você é refém. Porque você não tem voz nem para instruí-lo no passo, que é um dos passos mais significativos da vida dele, para instruí-lo a respeito da fé. É porque você já vacilou muito lá atrás. O sucesso do pai é quando o filho sai. E o filho, ele tem um alto poder de tornar o nosso coração idólatra. Sabe? De substituir amores. De substituir um amor pelo marido. De substituir um amor por Deus. Nós temos muita facilidade de idolatrar os nossos filhos. Sejam os filhos vivos e ativos, aqueles que nós já temos, ou sejam aqueles filhos que nós sonhamos em ter. Porque às vezes a pessoa sonha tanto em ter filhos, aí ela tem as dificuldades, claro, para ter um filho, e quando ela tem esse filho, aquele filho já era no coração dela um ídolo antes mesmo de nascer. E quando ele nasce, ela logo substitui amores. Ela abandona Deus pelo filho, por isso não ensina os valores de Deus para o filho, porque tem medo de frustrá-lo. E também substitui o amor do marido. Não são poucos os relacionamentos que nessa história de pastoreio que eu tratei, onde justamente isso aconteceu. E aí, minha amiga, entra justamente aquele momento onde o amor da amante se torna mais próximo do que o amor da esposa. Aí o marido, vai embora. E não sabe por quê. Também o contrário é verdadeiro. Porque a gente está substituindo valores. A revista Época, edição 739, e depois eu vou postar isso no grupo da igreja, para vocês poderem ler, fez uma reportagem que eu achei assim muito legal, muito inspiradora. O título da reportagem é o seguinte: Eu me acho. Por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Nós temos um problema geracional, um problema de geração. O problema da nossa geração é que nós temos um superego. Um ego inflado. Sabe, essa geração começou a se achar demais. Desde os anos 60 para cá, a geração que nasceu começou a se achar demais. Sabe por quê? Teve uma mulher
chamada, uma canadense psicoterapeuta, chamada Nathaniel Branden, hoje está com 82 anos, tá? Ela desenvolveu uma teoria, que é a teoria da autoestima. A teoria da autoestima é que, para ser feliz, uma criança precisa ter suprida a sua autoestima. E quanto maior a autoestima dela, tá, mais bem-sucedido na vida ela seria. Essa teoria, ela tomou, assim, uma proporção mundial a partir dos anos 60. Não só tomou uma proporção mundial, como entrou nos currículos. Como entrou na maneira, sabe, comum da vida do lar, onde as pessoas não têm coragem de tratar os filhos como eles devem realmente serem tratados. Estão sempre querendo manter os filhos fora da frustração. Sabe, é assim. Por exemplo, o filho vai para a escola, tira uma nota baixa na escola, e aí essa geração senta com o filho, bate nas costas do filho, fala assim, tem problema não, filhinho, você é demais, tá? Tem alguma coisa errada com essa professora, papai vai lá olhar, tá? Amanhã vai conversar sério com essa professora, porque ela deve estar fazendo alguma coisa errada na hora de transmitir para vocês o conteúdo. Não é você que não estudou, filhinho. Não é você que não fez a sua tarefa. O culpado é ela. Tá? É o filho que vai jogar bola, aí entra no futebol, o cara é um perna de pau, meu. Acaba o futebol, o pai chega perto dele, ele já está chorando porque viu que não foi bem, e o pai vira para ele e fala assim, filho, não esquenta não, filho. Olha, o culpado não é você, o culpado é o técnico que te colocou numa posição que você não sabe jogar. Gente, nós precisamos entender que as pessoas não podem ser criadas como, sabe, gênios. E que as falhas precisam ser tratadas. Kate Campbell, um psicólogo da Universidade da Geórgia e coautor do livro Narcissism Epidemic, ou Epidemia Narcisista, de 2009, trabalha justamente essa questão na nossa geração, ou nessa geração, de que existe um narcisismo epidêmico. E o que é o narcisismo? Essa palavra vem de um mito, de uma mitologia de Narciso, que foi um homem, tá? Que ele se apaixonou pela sua imagem no espelho. Então, o narcisista é aquela pessoa que se acha demais. Nós temos hoje, no mundo, uma geração que se acha demais. É aquela geração que ela chega no trabalho e ela quer ser promovida rápido. Foi feita uma pesquisa no Brasil sobre essas expectativas. 80% dos jovens que entram numa empresa dizem que se não forem promovidos rápidos, vão sair da empresa. Não sabem o que é galgar o status da vida, degrau por degrau. Eles querem chegar ao topo rápido porque acham que estão aptos para estar lá. É quando o chefe vem criticar ele, falando, olha, realmente, seu serviço tá deixando a desejar. Ele sai dali, cutuca o colega do lado e diz o seguinte, ei, o chefe veio me criticar. Ah, é? Ele está com medo de eu tomar o lugar dele. É por isso que ele está fazendo isso aí. Isso é perseguição dentro do trabalho. Essa é a geração. Você que trabalha em RH, você que trabalha com pessoas, gestão de pessoas, leia depois essa reportagem, você vai entender um pouco a respeito daquilo com o que você está lidando no dia a dia hoje. Também nós temos a autora, que foi coautora também de Kate Campbell, tá? Que é uma professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego, que é a Jean Twenge,
tá? Ela escreveu no ano de 2006 o livro Generation Me, ou seja, Geração Eu, onde ela trabalha os efeitos desse narcisismo a partir da geração Y, que é a geração que nasce dos anos 80 para cá. Tá? E depois, como isso piora na geração digital. Não melhora, piora. Ela faz a pesquisa e mostra que lá nos anos 60 e 70 já tiveram efeitos fortíssimos de narcisismo na vida daqueles que nasceram nessa época. Porque os pais começaram a dar tudo, a não poder, de maneira alguma, contrariar os filhos. Mas, nos anos 80, isso piorou. Muito. E achando que poderia melhorar na geração posterior, nos anos 2000 foi feita uma nova pesquisa e essa situação piorou ainda mais. Ponto de formar a sociedade que nós temos hoje, uma sociedade adoecida, uma sociedade que não sabe ouvir não, um povo que tem dificuldades em entender que não é bom em tudo. Há um tempo atrás teve uma polêmica imensa nos Estados Unidos. Uma geração estava se formando na universidade e chamaram um dos professores para poder palestrar como sempre acontecem nas formaturas. E ele foi dar a palestra dele. E assim que ele começou a falar, ele já deu o tom do que ele queria trazer, do que ele queria ensinar. E a palestra dele foi baseada no seguinte: vocês não são os melhores. Vocês não são os melhores. Vocês não podem tudo. Vocês não podem tudo. Isso foi uma confusão nos Estados Unidos. No outro dia, ele chegou, tinha um monte de canal de televisão querendo entrevistá-lo, gente pedindo para ele ir em talk shows, sabe, fazendo entrevistas de todas as formas. A caixa de e-mail dele estava lotada, justamente porque ele falou algo que todo mundo via que era uma doença social, mas ninguém tinha coragem de tocar no assunto. Porque sabia que essa ferida, ela é grande. Então, nós temos uma geração hoje que, claro, com os argumentos deles, nós não queremos uma superpopulação no mundo. Então, eles não querem ser mais pais. Quantas jovens você escuta falando, ou jovens você escuta falando, eu não quero ser pai. Eu não quero ser mãe. Por que isso? Porque eles estão preocupados com o mundo? Não, não é porque eles estão preocupados com o mundo, não. É porque eles não querem responsabilidade. Aqueles que já têm filhos não se responsabilizam pelos filhos. Tudo hoje é terceirizado. Terceirizam a educação, terceirizam suas responsabilidades, terceirizam o carinho, terceirizam o cuidado com os filhos. Tudo é terceirizado. Há um tempo atrás, olha só, se o filho fizesse algo de errado, alguém via na rua e falava assim: ô menino, sua mãe não te deu educação não? Não era assim? Né? Hoje em dia, quando o pai vê o filho fazendo alguma coisa errada, o filho às vezes levanta, quer às vezes até bater no pai, o pai olha para a mãe chorando e fala: ai meu Deus, o que estão ensinando para esse menino na escola? Não é? Se torna refém. Pais, a responsabilidade é nossa. É nossa. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Abre lá, rapidinho. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 4 a 9. Diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência. Quem deve ensinar com persistência? Ele está falando para os pais. Aqui são os pais. O alvo desse mandamento são os pais. Pais, ensine-as com persistências aos seus filhos. Não é para a escola, não é para babá, não é para professora particular, é para você, pai, é para você, mãe. Ensine os seus filhos, e olha, é com persistência. Você ensina uma coisa, dali a pouco está fazendo uma coisa errada. Ensina outra coisa, dali a pouco está fazendo a coisa errada de novo. Mas você não desiste. Sabe por quê? Porque Deus não desiste de você. Você não desiste. Olha, irmãos, é muito interessante perceber a falta de perseverança dos pais. É assim, menino, você está fazendo isso de novo. Mas olha, eu já falei 1000 vezes com você. Eu não vou falar mais não. Agora você vai fazer, e se você se der mal, você vai ver, a culpa é sua. Não é, pai, a culpa é sua. Porque não está insistindo, não tem persistência, não tem perseverança. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse sobre o quê? Em primeiro lugar, pai e mãe. O sucesso da sua atuação como pai e mãe passa primordialmente, guardem isso, primordialmente, pela sua responsabilidade de ensinar o seu filho a amar ao Senhor. Se você não amar ao Senhor, o seu filho não vai amar ao Senhor. Olha como começa o texto, no capítulo 4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Você vai amá-lo de todo o coração, alma e entendimento. Aí fala, ensina isso com persistência. Ensina isso com persistência. Mas não só isso. Então, ele continua. Como é que você faz isso com persistência? Olha, converse com eles quando estiver, com elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como um sinal nos teus braços, prenda-os na testa, escreva-os nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Tudo aquilo que ele está vendo que possa indicar para Deus. E mais, o que ele está falando aqui não é só o amor a Deus, mas é como você ama a Deus. E como você ama a Deus, ele está linkando isso a tudo que foi ensinado antes, desde Gênesis até Deuteronômio. Ele está falando sobre a lei de Deus. Ensine a lei de Deus. Por quê? Porque nós também ensinamos errado os nossos filhos. Como é que a gente ensina o filho? Filho, Jesus te ama. Filho, Jesus te ama. Filho, Jesus te ama. Sim, Ele ama, é verdade. Mas deixa eu falar para você, se você não entender a lei de Deus, mesmo te amando, Ele vai te mandar para o inferno. Porque amor e justiça são duas coisas que fazem parte do caráter de Deus. E o amor não anula a justiça. Esse é o grande problema dos pais hoje. É que eles não entendem que amor não pode anular a justiça. Se filho fez algo errado, ele precisa ser corrigido. Porque senão se tornará um narcisista. Ai, filho, mas olha, você é um menino tão bom. Olha só, você conseguiu o seu diploma. Conseguiu o diploma? Sério? 70% da população brasileira é analfabeta funcional. Esses são os números. O que significa isso? Significa que 70% dos médicos leem e não sabem interpretar. Que 70% do Congresso Nacional lê as leis e não sabe interpretar. Que 70% dos pastores leem a Bíblia e não sabem interpretar. É isso que quer dizer. Que leem, mas não sabem o que está lendo.
e tem um diploma. Deixa eu falar para você, nós estamos fazendo a coisa errada. Nós estamos trabalhando com resultados, ao invés de trabalhar com conteúdo. O seu filho não é parabenizado porque ganhou um diploma. Porque ele pode ser um analfabeto com um diploma na mão. O seu filho, ele é parabenizado porque ele é uma pessoa que tem muito conteúdo. Muito conteúdo. E ele expressa na vida dele a cosmovisão cristã, que é o que a lei de Deus ensina. A lei de Deus ensina não é regras de andar, de fazer ou deixar de fazer. Não, é como você conviver com o mundo à sua volta. Como você se relacionar com as coisas e com as pessoas à sua volta. De maneira ética, moral e que glorifique a Deus. E se vamos falar sobre pais, para que os pais ensinem os filhos e os filhos possam honrar os pais, a gente tem que partir de um princípio. Concordem comigo, por favor. Se a gente precisa de modelo, vamos sempre procurar no melhor modelo, não é verdade? Vamos procurar naquele modelo que nunca falha e que nunca erra? Vamos pegar o modelo de Deus. Ele é o Pai por excelência, não é? Então vamos pegar esse modelo. Abra sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, versículo de 4 a 11. Hebreus capítulo 12, versículos de 4 a 11. Olha o que diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Essa é a pergunta do autor. Qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? O filho da nossa geração. Os filhos da nossa geração não são disciplinados pelo pai. Por quê? Porque tem que manter a autoestima dele. Manter a autoestima. Eu me lembro de uma vez, Davi tinha recém-nascido, e uma pessoa chegou para mim, eu tinha comprado um berço, bonito, estava feliz, né? Não tinha dinheiro para comprar o berço, daqui a pouco o Senhor supriu, e eu comprei o berço, e ele quase não usou o berço. E aí a pessoa olhou e falou assim, olha, não coloque ele nesse berço. Mas por que, gente? O que aconteceu? Não, porque essas grades criam um tipo de trauma na criança. Eu falei, boa, vamos fazer um programa do governo para dar berço para todo mundo. Se cria trauma, todo mundo vai ficar traumatizado, não vai para cadeia. Não vai querer cadeia, né? Já trabalha a cadeia antes do povo ir para cadeia. Gente do céu. Não pode colocar a criança num berço porque cria trauma. Essa é a mentalidade das pessoas. O que cria trauma é você não disciplinar. O que cria trauma é você não ensinar. Olha o que continua o texto aí. Vamos lá. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercidos. Irmãos, o texto aqui está falando, se você der uma olhada lá depois, o texto aqui está falando sobre uma maratona. É o exemplo de uma maratona. Paulo está falando, olha, vocês estão numa corrida. E nessa corrida, vocês não resistiram até o sangue ainda. Vocês não estão no sangue ainda. Tá, sabe?
eles estavam sofrendo. Os hebreus estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos pela fé cristã. Então muitos estavam dizendo assim, mas para que continuar com isso? Para que continuar resistindo? Para que continuar superando tudo isso? Para quê? Vamos só abandonar a fé e pronto. Nós resolvemos esse problema. Então Paulo vem escrevendo, olha, na luta contra o pecado vocês não resistiram ainda até o sangue. O que ele está falando? Ele está falando que existe as situações que elas são aquelas que nos tiram do conforto, mas também tem situações que elas estão além das nossas forças. Qual é o problema que os filhos se irritam com os pais? É porque o pai não sabe diferenciar isso. O pai não sabe diferenciar isso. O pai hoje não sabe cobrar do filho. Por quê? Porque filho precisa ser tirado do estado de conforto dele. Então, tá ruim, tá difícil, mas continua correndo. Porque a vida é assim. Quando você for para o mercado de trabalho, não vai ser fácil, é competição. Tem que trabalhar duro. Vai escutar muitas vezes que o seu trabalho não é suficiente. Vai perder emprego, mas você dá a volta por cima e continua. Porque é assim que a gente faz. Essa geração, quando perde o emprego, quando perde alguma coisa e não consegue, vai para o quê? Vai para psicólogo, fazer tratamento, porque nunca foi incentivado a entender que na vida existem fracassos. E se você não ensina o filho, a vida ensina que na vida existe fracasso. A única dificuldade é que ele não vai saber lidar com isso. E aí você vai gastar com psicólogo. Quem não trata no início, depois paga a conta. Paga a conta. Aí, Paulo está falando, porém, tem pais que não agem como o Senhor. O Senhor, Ele nos prova, Ele nos ensina. Essa disciplina aqui significa treinamento. Ele nos treina. Mas também a Bíblia vai dizer que Ele não nos prova além das nossas forças. Pai, você precisa ensinar o seu filho. Porém, você precisa entender que ele tem limites. Você precisa conhecer bem o teu filho para entender o limite dele. Às vezes você está forçando ele além do limite. Às vezes você está forçando ele além do que ele pode. Então não faça isso. Para isso você precisa se dedicar para entender o que é conforto dele, estado de conforto, e o que é limite dele. E é só com relacionamento, o que tem faltado hoje entre pais e filhos. Relacionamento para entender. Aí o texto vai continuar. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como filhos? Deus está falando assim, ele vai lá para Provérbios e fala, olha, eu dirigi uma palavra de ânimo para vocês, eu quero alegrar o coração de vocês. E qual é a alegria? Olha, meu filho, não despreze a disciplina. Eu vou disciplinar você. Filho, eu vou disciplinar. Sabe, a vara vai vir. A vara vai vir. Não se magoe com a minha correção. Não fique magoado. Sabe por que você não deve ficar magoado? Porque o Senhor disciplina quem ama e castiga a quem o aceita como filho. Essa disciplina aqui é o treinamento. Olha, eu estou sempre ao seu lado. Eu estou treinando você para uma coisa melhor. Eu estou querendo formar em você uma coisa melhor. É o pai que ele não trabalha simplesmente para si mesmo, porque tem pai que trabalha para si mesmo. Ele trabalha para poder apresentar o filho para a sociedade. Esse é meu filho. Aí quando o filho está na casa de alguém, faz ele passar uma vergonha, sabe o que é? Você vai ver, quando chegar em casa eu te arrebento, menino. Eu te arrebento quando chegar em casa. Você vai ver o que eu vou fazer com você quando você chegar em casa. Por quê? Ele não está querendo construir no filho. Ele está querendo manter a aparência. O ibope dele. Ele está querendo usar o filho como vitrine de sucesso familiar. Não é assim. Deus não age assim. Deus nos disciplina, nos treina, porque Ele nos ama. O foco de Deus somos nós. Nós somos o alvo do amor de Deus. Ele está querendo construir algo em nós. Aí Ele vai dizer, suportem as dificuldades. A Deus nos disciplina como? Manda dificuldade, gente.
Às vezes manda uma enfermidade, às vezes uma dificuldade econômica. Deus nos disciplina. Você pode olhar isso nas Escrituras. Deus disciplinando o povo dessas maneiras. Mas tudo isso como? Com amor. Com amor. Nem todas as dificuldades que passamos são disciplina de Deus, tá? Isso é muito importante saber. Mas algumas sim, são disciplinas de Deus. Para nos melhorar, para nos moldar. Olha só. Recebendo-as como disciplina. Receba como disciplina. Quais são as formas que você disciplina o teu filho? Você precisa. Às vezes Deus nos priva de algo. Às vezes Deus vem com a vara. Né? Deus tem os métodos dele. Nós precisamos ter os nossos métodos. Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos. Aí ele fala, perdão, passei aqui. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Na cabeça dele, ele não entende. Todo pai que é pai precisa disciplinar o filho. Se não disciplina, não é pai. Olha só, ele fala, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Filho, você precisa se alegrar quando seu pai fala não para você, quando seu pai corrige você, porque o que ele está dizendo para você é que você é filho dele, ele está batendo no peito e falando assim, você é minha responsabilidade, você é meu, e eu cuido de você da melhor maneira possível, porque eu não quero simplesmente me apresentar para uma sociedade pagando de bonito, mas eu quero de fato construir em você alguém. É por isso que ele disciplina, é por isso que sua mãe te disciplina. Olha só, depois ele vai continuar aqui. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Olha que interessante. Pai, você quer respeito do seu filho? Aprenda a discipliná-los. Disciplina traz respeito. Disciplina traz respeito. Deixa eu falar para você, não é amor que traz respeito. Às vezes o filho olha para o pai e fala, você me disciplinando, pai, acha que eu vou continuar te amando desse jeito? Você fala, filho, nesse momento você não precisa me amar, você precisa só me respeitar. O amor no futuro vai ser só consequência disso. Agora, se você viver abastecendo esse narcisismo nele, pode ter certeza, no fim, a última coisa que você vai ter dele é um amor genuíno e verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele vai amar mais a si mesmo do que a você, pai. Mais a si mesmo do que a você. Continua. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. O foco é o filho. O foco não é Deus. Ele nos disciplina para o bem. Nós também disciplinamos o nosso filho para o bem. E qual é o bem disso? Tudo. Para que participemos da sua santidade. Para que nós possamos ser homens e mulheres. Pais, para que os filhos possam ser homens e mulheres dignos. E o que é essa dignidade? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Nunca é. Nem para pai, nem para filho. Todos os dois sofrem, não é verdade? O pai que já disciplinou o filho sabe, e o filho que já foi disciplinado pelo pai também sabe. No momento é dolorido, é tristeza para os dois. Saem os dois chateados, um para um lado, outro para o outro. Mas qual é o resultado disso? A gente não olha para o momento, a gente olha para o resultado. Qual é o resultado disso? Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercidos. Ou seja, o seu filho vai ser um homem da justiça, vai ser um homem justo na sociedade. O seu filho vai ser instrumento de paz na sociedade. O seu filho vai honrar você. Ele vai honrar você. Porque você tem um filho que é baluarte de justiça e paz na sociedade, pode ter certeza. É um filho que primeiro dentro de casa vai ser baluarte de justiça e paz para a esposa dele, para os filhos dele. Vai ser baluarte de justiça e paz para cuidar dos pais dele. E depois vai ser reflexo de justiça e paz em todos os ambientes nos quais ele transitar. Sabe de que maneira ele vai honrar você, pai? Desse jeito.
refletindo isso. E você, filho, que está sendo instruído nesses valores antigos, permaneçam neles. Olha para o teu pai agora e fala: obrigado, pai, você me ama. Agora, talvez, tenha pais que tenham que sair daqui, chamar o filho, independente da idade, e falar assim: filho, me perdoa, eu falhei com você. Talvez tenha filhos que tenham que sair daqui e nunca valorizou isso, e tenha que chamar os pais e falar: pai, me perdoa, eu falhei com você. Sabe para quê? Para que os valores antigos produzam novos relacionamentos. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?